Olá, amigos, seja muito bem-vindo ao canal Profissão Enfermagem, tudo bem? Hoje não vai aparecer o meu rosto não, hoje eu vou fazer um videozinho só mostrando diretamente aqui a aulinha para vocês, tá bom? Lembrando, você que ainda não segue o nosso canal, siga o nosso canal Profissão Enfermagem, queremos chegar nos 1000, estamos chegando, hein? Já estamos com mais de 800 seguidores. Eu quero dizer para vocês também que a aula de hoje é sobre cloreto de potássio. Nós sabemos que o potássio ele é altamente perigoso. Isso, é uma medicação muito perigosa que ela não pode ser administrada diretamente na veia do paciente, porque pode causar a morte, tá? Por isso que eu fiz esse anúncio, cloreto de potássio, cuidado, isso pode matar. Então eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre o cloreto de potássio e também vou estar falando sobre os cuidados de enfermagem. Então fique até o final desse vídeo, tá? Não esqueça, fique até o final, se inscreva no nosso canal, tá bom? Pode ficar tranquilo que essa aula vai ser bem aproveitosa para você. O cloreto de potássio, que a sigla é KCl, é um medicamento utilizado no tratamento das doenças causadas pela falta de potássio no sangue. É também usado para prevenir e tratar coágulos, nesse caso coágulos sanguíneos, associado a doenças cardíacas, aos ataques cardíacos e às substituições da válvula do coração. Além dessas funções, o cloreto de potássio ele auxilia também na prevenção e tratamento da coagulação do sangue dentro dos pulmões. A prescrição de cloreto de potássio é necessária na reposição do potássio, nos casos em que ocorre uma eliminação em níveis muito grandes do mineral em nosso organismo, como na ocorrência de hipopotassemia ou hipocalemia, alcalose metabólicas e intoxicações digitálicas. As intoxicações digitálicas, pessoal, são aqueles pacientes que fazem uso de digoxina, tá bom? Digoxina é um digitálico, o paciente ele faz uso por muito tempo, né? Uso prolongado de digoxina, ele pode ter a intoxicação digitálica. E a característica principal da intoxicação digitálica é o alargamento do complexo QRS, tá? Essa pessoa começa a fazer bradicardia, tá bom? Os principais desequilíbrios de potássio podem ocorrer nos pós-operatórios e as situações de vômitos. Nesse caso, por quê? Porque o paciente ele começa a ter vômito em pós-operatório, ele pode perder muito sangue, tá? Quando você tem perca de líquidos corpóreos, pode ocorrer uma alteração no potássio, tá? Porque o paciente ele desidrata, ele fica hipovolêmico, tá bom? Na diarreia infantil, no hipercorticoidismo, corticoterapia, que é o uso de corticoides, tá? Tiazoterapia, na administração parenteral prolongada de cloreto de sódio, tá? Mais glicose, impregnação digitálica, miastenia grave, asma brônquica, síndrome de Mary, urticária crônica, nas quais podem levar à insuficiência do potássio. Em todos os casos, o cloreto de potássio é o medicamento mais utilizado pelos médicos na reposição dos níveis de potássio necessários ao organismo. Ele também é usado para a hidratação de pacientes, em que a perda mineral representa risco elevado, como pacientes cirróticos ou digitalizados. Mas o que é o cloreto de potássio? Se ele é tão perigoso assim, por que nós utilizamos ele, né, pessoal? O que é o cloreto de potássio? O cloreto de potássio é um composto químico formado pelo potássio e pelo cloro. O cloro, unido ao sódio e ao potássio, mantém o controle osmótico, regulando a quantidade de água no organismo e atua nas funções do sistema nervoso e contração muscular. O potássio, junto com o sódio, age na contração muscular e na condução nervosa e no equilíbrio de fluidos no organismo. É um medicamento do tipo eletrólito, que substitui o mineral potássio perdido por motivos involuntários. Os eletrólitos têm como função manter os níveis de hidratação orgânica e também os múltiplos processos elétricos e químicos executados pelo nosso corpo. O cloreto de potássio elevará o nível de potássio no organismo para que haja o correto funcionamento dos músculos, coração e de outros órgãos. Nesse caso, é muito bom nós salientarmos aqui que existe chamado a bomba de sódio e potássio. Tá? O potássio ele é muito importante na contração muscular, para o próprio funcionamento da bomba cardíaca. Então, é um eletrólito muito importante. Tanto que a hiperpotassemia ela pode causar parada cardíaca,
quanto à hipopotassemia. O paciente, normalmente, quando ele está com o potássio muito alto, ele apresenta no eletrocardiograma, tá? Quando nós olhamos para ele, nós vimos que ele faz uma bradicardia e faz, em alguns casos, o complexo QRS um pouco alargado. Algumas pessoas até confundem com IAM, mas nesse caso é a hiperpotassemia. Paciente dialítico também, eles tendem a fazer hipopotassemia quando eles não dialisam, tá bom? Aumenta muito o potássio. Formas de apresentação do cloreto de potássio. O cloreto de potássio é encontrado em ampolas injetáveis, drágeas, comprimidos efervescentes, xarope ou suplementos alimentares. O tratamento usual é realizado da baixa de potássio no sangue, é por reposição oral ou com inserção na dieta do paciente de alimentos ricos em potássio. Em casos mais graves, uma suplementação venosa pode ser necessária, no sentido de se obter um resultado mais rápido e eficaz. O cloreto de potássio é encontrado também em suplementos alimentares e no sal light, em substituição ao cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. O sal light vem sendo associado à promoção de corações mais saudáveis e ao equilíbrio das funções orgânicas. Quais são, então, os benefícios do cloreto de potássio? Depois que nós falamos tudo isso, de todo o risco, de todo o perigo de fazer potássio direto na veia, então quais são os benefícios do potássio? O consumo do cloreto de potássio, com a função de elevar a taxa de concentração do mineral ao nível sérico do sangue, tem sido associado à diminuição da pressão sanguínea e da mortandade por acidente vascular cerebral, que é o AVC. No caso dos atletas, o uso do cloreto de potássio é considerado benéfico, porque ao agir nos processos de dilatação dos vasos sanguíneos, consegue aumentar o fluxo do sangue, que é bastante útil na contração muscular. Porém, o uso de suplementos que contêm o cloreto de potássio, sem o acompanhamento do profissional, pode levar ao desequilíbrio hidroeletrolítico. Além desses benefícios, o cloreto de potássio ele regula o açúcar do sangue, melhora o funcionamento do sangue no organismo, diminui a ansiedade e auxilia no processo metabólico de vários nutrientes. O consumo do cloreto de potássio, com a função de elevar a taxa de concentração do mineral ao nível sérico do sangue, tem sido associado à diminuição da pressão sanguínea e da mortandade por acidente vascular cerebral. Esse slide aqui é uma continuação daquele slide que nós falamos anteriormente, tá bom? E quais são as contraindicações do potássio? O cloreto de potássio ele não deve ser usado nas seguintes situações: na presença da doença de Addison, quando descompensada, hipercalemia de qualquer origem, insuficiência renal grave, nefropatia com perda de potássio, anemia falciforme, desidratação aguda em fase hipovolêmica, diarreia grave, choque térmico, paralisia familiar periódica. O cloreto de potássio não deve ser usado. Em forma de sal, o cloreto de potássio, apesar de representar uma forma simples e barata de suplementação mineral e a redução da quantidade de sódio na dieta, ele não é recomendado aos pacientes portadores de doenças renais. Nesses casos, o baixo desempenho dos rins gera o acúmulo de potássio, podendo causar problemas cardíacos. Para pacientes que estejam recebendo diuréticos, poupadores de potássio, como a espironolactona, e aqueles que apresentam bloqueio cardíaco agudo ou completo, a relação risco-benefício do uso do cloreto de potássio deve ser levada em consideração. Ainda não se tem registro de contraindicação na utilização do cloreto de potássio em mulheres grávidas. Se ele pode causar algum dano ao feto ou mesmo alterar a capacidade reprodutiva, também não se tem conhecimento se ele é assimilado pelo leite materno. Porém, o medicamento não deve ser utilizado em hipótese alguma por mulheres grávidas sem avaliação de um médico, pois, segundo o fabricante, ainda não foram realizados estudos de avaliação do nível de risco do uso do cloreto de potássio em mulheres grávidas. O que ocorre quando acontece a superdosagem? A superdosagem, o cloreto de potássio pode ser letal, pode levar à morte. Nós temos alguns casos já na literatura, alguns casos até mesmo em jornais, de pessoas que fizeram cloreto de potássio direto na veia e o paciente veio a falecer. Nós temos também, em alguns países, eles usam o cloreto de potássio diretamente na veia também, na execução de alguns presos condenados à pena de morte.
O cloreto de potássio é letal, mesmo se ingerido numa única dose de aproximadamente 5 gramas. Para que os músculos sejam acionados, os neurotransmissores, como acetilcolina, ativam a reação que contrai o músculo. Esta ativação envolve uma troca de íons de cálcio por potássio nas células. E, finalmente, a liberação da energia química, que é o ATP, na contração muscular. O excesso de íons potássio atrapalha o processo, paralisando o músculo. Esta paralisia se dá em todos os músculos. No caso de ingestão ou injeção, principalmente no músculo mais ativo, o músculo cardíaco, causando parada cardíaca e também causando a morte. Agora nós vamos falar, chegamos já ao final, sobre os cuidados de enfermagem na administração do potássio, tá? Ou com o paciente com distúrbios do potássio. Vocês estão vendo aqui uma etiqueta escrito medicamento de alta vigilância. Por quê? Alguns medicamentos, como o potássio, como a glicose, tá? E outros medicamentos potentes que causam, se for usado de uma forma errônea, errada, pode causar a morte, eles vêm com essa etiqueta. É muito importante. Isso faz parte dos passos do processo da segurança do paciente. Vocês lembram lá quando nós falamos da segurança do paciente cirúrgico, os passos da segurança do paciente, a etiquetação, colocando essa etiqueta de medicamentos de alta vigilância é muito necessário. Então, quais são os cuidados de enfermagem? Confirmar com o enfermeiro ou médico a velocidade com que as drogas instituídas para o tratamento devem ser infundidas. E nós temos que lembrar, pessoal, que quando for fazer uma solução de potássio, por exemplo, em 3 horas, em 2 horas, em bomba de infusão, se o paciente começar a sentir dor, queimar, é necessário que nós diminuímos mais ainda a infusão, tá? Mais lentamente, porque o potássio ele queima na veia. Então o paciente muitas vezes sente dor. Então é muito bom ou você administrar por acesso central ou por um acesso mais calibroso. Ele não tem contraindicação de fazer em acesso periférico, tá? Mas porém, se o paciente tem um acesso central, prefira passar o potássio em bomba de infusão, diluído em solução fisiológica ou glicosada, prefira passar no acesso central, tudo bem? Não coletar amostra de sangue no mesmo membro em que estejam sendo administrados eletrólitos para reposição. Por quê? Se a gente colher o sangue bioquímica no mesmo membro onde está correndo ali a solução, com certeza nós vamos ter uma alteração eletrolítica errônea. De repente a gente aspira um sangue ali e vem potássio junto, vai estar demonstrando que o paciente vai estar com uma hiperpotassemia sem estar. Então, nunca nós iremos coletar exames do braço pulsionado, onde está sendo infundido a medicação, tá bom? Realizar dupla checagem para as drogas de alta alerta, avaliar a evolução dos sinais e sintomas, avaliar ou analisar a necessidade de manter monitorização cardíaca contínua, verificar o ritmo cardíaco, como a gente já sabe, né? Como eu disse outrora, tanto o aumento como a diminuição do potássio dá alteração no eletrocardiograma, tá bom? Então, temos que ficar atento no monitor ao ritmo cardíaco. Observação, não podemos esquecer que tão importante quanto verificar a frequência cardíaca e verificar se o pulso se está arrítmico ou rítmico, e aparelhos digitais não nos dão essa informação. Então, fique atento, tá? Então, nós precisamos ficar muito atento à monitorização desse paciente, tá bom? Muito atento mesmo. Então, pessoal, essa aí foi uma aulinha aí explicando para vocês sobre o potássio. Eu quero falar mais uma vez, tomem muito cuidado. Cloreto de potássio nunca você faz direto na veia. Se algum médico prescrever, se recusa a fazer, tá? Porque isso não existe. O potássio é feito sempre diluído, tá? Numa solução bem maior que a concentração que nós estamos fazendo. Por exemplo, normalmente quando o médico prescreve um soro de 1000, né, para um paciente que está com uma desidratação, ele vai colocar o potássio diluído em 1000 ml. Quando o médico numa UTI ele pede uma reposição de potássio, ele vai diluir esse potássio normalmente em 500 ml, tá? E se ele diluir em menos, ele vai pedir para pôr menos potássio. Então, muito cuidado, nunca, jamais faça potássio diretamente na veia, porque se você fizer isso, você vai matar o paciente, tá bom? Então, vou ficando por aqui, tá? Um grande abraço aí do enfermeiro Fabiano, se inscreva no nosso canal, tá? Ative as notificações aí, e nós estamos tentando, nos esforçando para fazer vídeos todos os dias, tá bom? Um grande abraço aí, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.